Tem várias perguntas. Seja bem-vindo, Heraldo, que você seja iluminado pela espiritualidade amiga e que essa energia circule por todos nós, essa energia de amor, de paz. A palavra é sua. Boa noite a todos, prezados irmãos, amigos e companheiros aí do Ideal Espírita. Uma alegria muito grande a gente se rever aí. Eu estou vendo alguns aqui. Estou vendo a Celinha, o meu amigo também Renato, Valdemar e a Cida. Eu estou vendo a foto da Luciana e mais 20 pessoas que estavam aí. E quero agradecer sempre esse carinho, aí representados pela prece da nossa querida Cida Carbogin, que há tempos também que a gente não se encontra, e enfim, e a todos que aí estão. E hoje uma feliz constatação, a Fran canta muito bem aí, ó. Viu, Renato? Dessa técnica aí é boa. Canta, depois a Fran te ensina a cantar bem nessa técnica aí, viu, Fran? Deixa comigo. Pronto! Uma alegria muito grande rever todos aí. Não estou vendo todos, mas tenho absoluta convicção que estão com a carinha boa, sorrindo, e aí demonstrando o quanto a fé e a resignação cristã faz com que a gente possa carregar as nossas cruzes silenciosamente, mas fortalecidos aí pela esperança. Olha, nós vamos continuar, porque, claro, ficou aí mais uma pergunta, 2, 3, 4, 5 perguntas. E aí, para as pessoas não se sentirem tristes porque não foram contempladas, né? Então, tem isso também. Então, estou eu de volta aqui, nessa overdose aí de Heraldo, mas a gente vai terminar tudo isso hoje. Vamos lá. Paramos numa pergunta em que ela foi feita a seguinte, ó, pode haver mais de uma reunião de desobsessão simultaneamente, isto é, no mesmo dia e horário em um centro espírita? Ó, sim, e isso é muito normal nas casas espíritas, né? Tem casas espíritas que têm vários grupos diferentes. Sim, um limite de participantes em cada grupo. E aí o número de médiuns é maior, forçosamente se inaugura, né, se inicia um novo grupo. Porque, na verdade, as sessões de desobsessão, as sessões mediúnicas, a gente precisa entender que isso é o acréscimo da bondade, da misericórdia de Jesus e da boa vontade dos espíritos amigos. Porque essas reuniões, diz o Manuel Filomeno de Miranda, elas sempre aconteceram. Nós já falamos sobre isso uma vez aqui, eu me lembro. Antes de 1857, né, vamos dizer assim, com o advento da doutrina espírita, né, com o advento do Livro dos Espíritos, que marca, né, a introdução da filosofia espírita, do ponto de vista assim, oficial, não existia reuniões de tratamento espiritual, lá no mundo espiritual? Sim. Claro que se fazia reuniões de evangelização de espíritos, né? Que se fazia reuniões de suporte psicológico a espíritos desencarnados, através de instrutores desencarnados. E essa composição física de se fazer reunião como a gente conhece e participa no centro espírita é o acréscimo da bondade, porque nos permite uma oportunidade de trabalho redentor no exercício da mediunidade. Para que a gente, principalmente em reuniões mediúnicas, no contato com espíritos sofredores, às vezes aqueles comprometidos em fazer o mal, nas suas vinganças pessoais, nós tiramos uma grande lição. Na figura desses nossos irmãos desequilibrados, sinalizam para nós exatamente qual vai ser a nossa condição no mundo espiritual,
se trilharmos por esse caminho de alimentarmos as vinganças, as mágoas, os ódios. Está ali, ó, na nossa frente. E, ao mesmo tempo, as reuniões mediúnicas também, mesmo as reuniões chamadas de desobsessão, sempre nos trazem o conforto e a palavra equilibrada, também dos guias e protetores, que é comum trazer uma palavra de equilíbrio, de motivação, para todos nós que somos trabalhadores. E que também é uma grande lição, porque vendo e estando em contato com esses espíritos, nós entendemos o quanto amar indistintamente, o quanto ampliar esse sentimento de fraternidade equilibra, dá serenidade, que são as manifestações, dá um amadurecimento psicológico, que é o que a gente vê na palavra dos guias e protetores. Então, quanto mais reuniões de desobsessões, mais oportunidades para nós encarnados desse trabalho, né, tão benfazejo no exercício da mediunidade com Cristo e no contato refrigerador com essas entidades espirituais equilibradas, ao mesmo tempo também nos oferecendo a oportunidade de estarmos frente a frente com espíritos que certamente são aqueles pelos quais temos dívidas. E muitas das vezes acontece, né? Por meritocracia, é óbvio, de nós podermos estar frente a frente com espíritos que ontem nós prejudicamos. E temos o sagrado momento de abrir o nosso coração, a nossa alma. Não é corriqueiro, mas acontece. Ok? Então, pode ter? Sim. Diria até que deveria ter. Quanto mais, melhor esse trabalho. Claro, obedecendo aos limites de participante por reunião, não tem nada escrito, Kardec não deixou escrito, viu? Mas, pela prática, a gente vê aí 15 pessoas, 20, né? Que é o que daria conta de digamos ali, de um facilitador, né? Chamam um esclarecedor, né? Para poder, nas manifestações ali, enfim, né? Eu digo de médiuns mesmo, porque ali você vai dividir também em suporte, né? Em médios passistas, né? Que são aqueles primeiro do suporte, né? Que são aqueles que ficam ali em prece, dando suporte, que a gente já estudou o quanto isso é importante na reunião, a função deles, dos médiuns passistas e dos médiuns aí de psicofonia ou psicografia, dos médiuns videntes, né? Que cada um cumpre uma tarefa importante. A número 8 diz assim: durante uma reunião mediúnica, 2 médiuns podem dar comunicação ao mesmo tempo? Eu não quis fazer interpretação aqui. O que eu acho que foi essa pergunta, se os 2 médiuns podem falar ao mesmo tempo? Até podem, às vezes acontece. De que forma? Às vezes há diálogo entre 2 espíritos manifestantes. Eles dialogam entre si, algumas diferenças até. É muito comum que eles conversem um com o outro e que tenha a intermediação do esclarecedor ali. Mas, claro, eu acredito que aqui a referência é as manifestações psicofônicas, assim, múltiplas, né? Me parece que a pergunta é um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, não convém porque provoca, é igual a gente conversar e mais pessoas falarem ao mesmo tempo, né? Então, não vai haver por parte do esclarecedor a compreensão para que ele possa, através de a grande maioria dos esclarecedores que trabalham em reuniões mediúnicas, né, que são também conhecidos como doutrinadores, é porque eu gosto da palavra mais o termo esclarecedor. Ele trabalha muito pela intuição. Então, é preciso que ele se concentre bem, por isso cada espírito fala de uma vez. Porque ele usa a intuição. Normalmente, os esclarecedores ou doutrinadores, eles não executam a sua tarefa mediunizados do ponto de vista da psicofonia.
né? É até recomendável, né? Mesmo alguns doutrinadores que possuem a mediunidade da vidência, nesses trabalhos eles têm ela bastante diminuída, para que possam, pela intuição, receber, então ficam mais focados ali. Então, quando mais de um, dois, e normalmente isso vira vozerios e até incompreensíveis. Então, não se recomenda, até pela própria disciplina. Eu e a Celinha já trabalhamos num grupo de reunião mediúnica em São Paulo, né, Célia, lá pelo metrô Santa Cruz, lá na Loifgren, aquela avenida lá. No Alta de Souza, né? No Alta de Souza, né? Curiosamente, eu morava em São Paulo, onde encontrei a Celinha, já contei isso, né? Por aquelas, coincidências, né? O acaso não existe mesmo, porque nós nos encontramos assim num lugar que a probabilidade matemática de nos encontrar, né, Celinha? Nós nos encontramos na estação da Sé. Para quem conhece e sabe o fluxo de pessoas que tem numa estação, e não foi na estação, na roleta, nem comprando bilhete. Foi dentro do metrô, eu estava dentro do metrô e ela entrou no vagão que eu estava de frente para mim, exatamente. Né, Celinha? Então, assim, imaginem vocês, né, em São Paulo, numa estação, eu falei da Sé, porque é uma estação enorme, quem conhece, e ela também conseguiu entrar num metrô, né, porque nem sempre a gente entra no primeiro que chega, né, pelo fluxo. Ela foi entrar exatamente no vagão que eu estava, e a gente, o que você está fazendo aqui? Eu nem sabia que a Célia estava morando em São Paulo naquela época, né, Célia? E aí a gente, poxa, Célia, eu estou frequentando aqui o Alta de Souza, ela é mesmo, pronto. E nós voltamos, já participamos de reunião mediúnica junto, no Fé e Caridade, esse período eu em São Paulo, né, fui morar em São Paulo, enfim. E aí nós fomos fazer a nossa reunião, que é o que importa aqui, voltando para o assunto, nós tínhamos um modelo de 2 doutrinadores, né, Célia? E aí faziam paralelo, assim, num tom de voz mais baixinho e tal, e funcionava. Lembra do Christian, né? Era um companheiro que também fazia. Funcionava. Né? Então, tinha 2 doutrinadores e, na verdade, funcionava. Então, vai muito da educação mediúnica ali, do combinado. Então, já participamos, tá, eu e a Célia, de uma reunião, mas não é muito comum. A comum é um doutrinador só, enfim. 9, é a questão número 9. Ela diz assim, quando a pessoa é egoísta ao extremo, até com a filha, além de rezar, fazemos o quê? Então, uma pergunta bem de cunho pessoal mesmo, né? Eu acredito aqui. Então, ela está se referindo a alguém que é egoísta ao extremo, até com a própria filha. Além de rezar, nós fazemos o quê? Então, queria sair do particular para a gente ir para o geral, né? Para que isso não incorra assim, em aconselhamento, esse tipo de coisa. Vamos ver o que a doutrina espírita diz primeiro sobre o egoísmo, né? Então, a doutrina espírita ela fala muito bem claro lá e deixa claro para nós que o egoísmo é o contrário, o oposto da caridade, né? Porque os espíritos dizem, um egoísta jamais será caridoso, né? Ou seja, para começar, ele já não vai pensar no próximo. Não é verdade? Tá? Então, dizem os espíritos, quanto mais o egoísmo prevalecer, né, menos conquistas morais nós vamos ter, né? Se a gente pegar a questão do Livro dos Espíritos lá, a 913, ele fala exatamente, né? A pergunta é, dentre os vícios humanos, qual que é o mais radical? O Kardec pergunta, qual que se pode considerar como sendo? E os espíritos falam assim, olha, nós já temos falado isso para vocês várias vezes, né? A resposta lá é bem clara. Temo-lo dito várias vezes. 2 pontos. O egoísmo. Né? É exatamente isso que eles falam lá. Ou seja, o mais radical entre os vícios, dizem os espíritos, né? Vícios humanos, o egoísmo, né? E eles falam por quê? Porque é exatamente do egoísmo que deriva todo o mal. Os espíritos falam isso, né? E ele diz assim,
analisai com profundidade todos os vícios e vocês vão ver que lá no fundo de todos o egoísmo é o ingrediente principal. E os espíritos continuam nos recomendando, por mais que a gente dê combate, nós não vamos conseguir extirpá-los, enquanto nós não atacarmos o mal pela raiz. Ou seja, enquanto a gente não tiver comportamento de combate à causa do egoísmo, né? E eles continuam dizendo para nós que nós devemos empreender todos os nossos esforços nessa causa, né? Porque o egoísmo é a verdadeira chaga da sociedade. E eles nos fazem uma recomendação muito séria lá a respeito disso, porque eles chegam a dizer assim, textualmente, quem quiser desde esta vida ir se aproximando da perfeição moral, deve expurgar do seu coração todo sentimento egoísta. Ou seja, porque o egoísmo, é claro, eles dizem lá, é incompatível com justiça, é incompatível com amor, é incompatível com a caridade. Ou seja, o egoísmo vai neutralizar todas as qualidades. E os espíritos continuam dizendo lá na questão 913, né? Quando se analisa, né, o mal desse egoísmo assim, potencialmente grande, que toma conta das nossas atitudes sociais, né? É preciso que a gente pondere e responda para nós mesmos, quando analisarmos o nosso comportamento egoísta. Que a gente analise e responda para nós mesmos numa lembrança de um ensinamento supremo do Cristo. Amai-vos ao próximo, amai ao próximo, como a si mesmo. Essa recomendação evangélica, ela é frontal ao egoísmo. Ame ao próximo como a si mesmo. Então, acredito que, se a gente voltar à pergunta da noite, quando a pessoa é egoísta ao extremo até com a filha, além de rezar, fazemos o quê? Encaminhamos a questão 913 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o egoísmo. E se essa pessoa tivermos para com ela a liberdade de podermos dialogar e conversar, falemos dos nossos pequenos comportamentos egoístas que prevalecem tanto na sociedade, que vai desde os comportamentos tão mais simples até os comportamentos assim mais complexos, né? Em que nós nos colocamos em primeiro plano. Não é que não devamos dar importância a nós, mas a colocação, a prioridade de nos colocar em primeiro plano em detrimento de alguém é que é considerado um comportamento egoísta, e esse não é assim que Jesus nos recomenda. Ok? Tem uma pergunta número 10, é do meu amigo Kiko Marcos Vinícius Volpato. É porque ele se declara o perguntador, por isso que eu falo aqui, tá? O resto eu mantenho aí, porque eu também não sei. As dele eu sei porque ele manda para mim. Na pergunta 25, ele está se referindo à parte primeira do capítulo 2 lá, né? Dos elementos gerais do universo, que a gente estudou aí, que o Pedro deu uma aula para nós aí. Gostaria de ver aprofundado, diz ele, a afirmação / informação. E aí ele vai citar o texto lá. A união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Está lá realmente no Livro dos Espíritos, na questão 25. E a pergunta do Kiko é simples. O que é intelectualizar a matéria? É uma pergunta muito boa, né? Porque a gente pode ter
ter estudado realmente, e fica essa dúvida, acho muito pertinente. Intelectualizar a matéria, né? O que seria? A primeira coisa que a gente precisa entender aqui, vamos fazer um exercício, né? O que é a matéria? A primeira coisa que a gente precisa entender é que nós temos que trabalhar sobre a filosofia e a ciência espírita. Está claro isso? Então a gente precisa fazer como Voltaire nos recomendava, antes de qualquer discussão, né? Antes de quaisquer colocações, a gente precisa definir termos. E aqui a definição dos termos é dentro da filosofia espírita. Então eu vou analisar o que é matéria. Eu não vou analisar fisicamente, eu vou analisar matéria do ponto de vista filosófico. Está todo mundo me ouvindo aí? Balança a cabeça, ok? Então vamos lá. Matéria, segundo a doutrina espírita para nós, né, definindo termos, é o agente, é o intermediário, com auxílio do qual e sobre o qual o espírito atua. 3 princípios básicos: Deus, espírito, matéria. Deus, inteligência suprema e causa de todas as coisas. Espírito são as individualidades inteligentes que povoam todo o universo. E matéria, o que não é Deus, não é espírito, tudo é matéria. Aí nós aprendemos com o fluido cósmico universal que a matéria tem infinitas formas e que ela se apresenta das formas as mais variadas. Então, matéria é o agente intermediário com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito, né? Isso Kardec fala lá na questão 22, letra A, no comentário dele lá. Ele fala lá: toda matéria existente no universo, visível e invisível, tem origem no fluido cósmico, que é também conhecida, ou podemos usar esse termo, que é um termo também da filosofia kardeciana, matéria cósmica primitiva. Então, fluido cósmico, FCU, fluido cósmico universal, famoso. Ou seja, temos 2 tipos de elemento: a matéria, o elemento material, fluido cósmico universal, e o espírito, o elemento inteligente. Está bem definido esses termos aí? Ok? É necessário que a gente deixe isso bem claro e busca lá. A questão 22, os nossos instrutores espirituais, lá no livro, eles nos ensinam e fazem uma colocação importante, acho importante resgatar para essa nossa pergunta. Olha lá. A matéria existe em estados que ignorais. Então, a gente não pode pensar com a cabeça que matéria é isso aqui, ó, essa mesa, essa água, aqui essa caneca, ela existe em estados que ignoramos. Claro, o que não é Deus, o que não são os espíritos, é matéria. Ela pode ser tão etérea e tão sutil que não nos causa nenhuma impressão aos nossos sentidos, né? A matéria, ela pode ser de uma sutileza tamanha que não cause nenhuma impressão, não só aos nossos sentidos, não, também aos sentidos de muitos espíritos em relação ao próprio grau de evolução. Então, além de impressionar os sentidos, né, a gente tem que entender que são infinitos isso, né? Agora, por mais etérea que ela seja, por mais sutil que ela seja, é sempre matéria. Embora para nós ela não seria. Mas eles estão dizendo, por mais sutil que seja matéria, ela é sempre matéria. Entendemos isso? Isso está claro também? Então vamos lá. A nossa ciência, olha que coisa bacana. Curiosamente, se a gente pegar agora a gente vai entrar na nossa ciência. Ela vai bem nessa linha. A gente já estudou um pouco aqui, eu me lembro, no campo da física quântica. Agora a gente já
já está falando de meta, bom, enfim, né? Em holograma, não vou nem falar isso aqui, mas é muito interessante isso, né? Então, ela sempre falou da física quântica, né? Ou seja, o que é, na verdade, a física quântica? É uma nova proposta, não vamos falar aqui, não cabe sobre isso, mas a gente fez um estudo muito legal sobre isso, nessa linha, Renato, que está aí, não lembro, não sei se afrontar, ou enfim, a gente fez um estudo muito legal sobre física quântica, mas é uma nova forma, a física quântica, de propor essa relação entre matéria e energia, que para a doutrina espírita, energia e matéria é matéria em estados diferentes. Porque hoje a física quântica diz que matéria e energia, em essência, são iguais. A única diferença que existe é apenas ao grau de condensação. E aí, desculpa aí que tá. O que ela diz? A gente entende bem isso quando a gente vê gasoso, líquido, sólido, né? Muito perceptível aos nossos sentidos, mas a gente percebe a água nesse estágio, né? Então, qual é a diferença ali? Apenas quanto ao grau de condensação, né? Bom, agora vamos tentar responder a pergunta do Kiko, a doutrina espírita responder, né? Lá na questão 25 e 26, a 25 citada pelo Cristo, né? Os instrutores espirituais, né? Eles dizem o seguinte: espírito e matéria não se confundem. Mas essa distinção nós só podemos fazer ou conceber pelo pensamento. Ainda não temos cientificamente forma de perceber tudo isso, né? Ao mesmo tempo que espírito e pensamento, né, que é matéria, pensamento é matéria, não é espírito, não é Deus, é matéria. O pensamento é matéria. Emmanuel fala isso categoricamente. As nossas ideias, quando nós pensamos, nós não projetamos, de que forma espíritos até atrasados conseguem perceber se nós os atraímos pela força do pensamento. Sentimos, os nossos sentimentos vibram, geram pensamentos em nós, esse pensamento materializa. O que os espíritos veem em nós são pensamentos. Porque o pensamento é uma forma de materialização daquilo que sentimos. Materializamos, a nossa atividade intelectual materializa. A revistinha em quadrinhos, ela tem um pouquinho dessa verdade. Sabe lá a bolinha do personagem? Né, que a gente lê o que o personagem fala? O balãozinho? Quer dizer, ali ele materializa até o que ele sente, né? Que aí não é são bolinhas assim, né? Que a gente sabe que ele está pensando. Então, na verdade, é bem isso. Emmanuel diz, o pensamento é matéria, né? Agora, eles dizem que o espírito, ele se une, né, ao pensar para intelectualizar a matéria, ou seja, para permitir, no atual estágio evolutivo, a manifestação do espírito. Ou seja, nós sabemos que o espírito, até para mover esse corpo, ele precisa de um tipo de fluido. Lembra que a gente falou sobre fluido vital, a gente falou sobre materializações, a gente falou sobre transporte de objetos, que isso se dá de que forma? Médios de efeitos físicos, e que os médios de efeitos físicos nada mais são do que portadores de uma habilidade de liberação de fluidos ectoplásmicos, dos quais os espíritos se utilizam para agir na matéria. Percebe? Ora, por outro lado, há uma influência do espírito. Ou seja, se o espírito, ao pensar, reflete ali, intelectualiza, segundo os espíritos, essa matéria. Mas vamos ainda outra. Né? Nós ainda, quando falamos que somos espíritos, a gente disse, lembra que o espírito, quando desencarna, ele deixa
aquela porção de fluidos que ele pega do planeta, que no dizer de Kardec diz o seguinte: o perispírito dele é formado por fluidos característicos do planeta no qual ele vai reencarnar. Nós já estamos isso? Ele fala do perispírito, é uma parte do perispírito. A gente sabe hoje, pelos estudos, né, do André, do próprio Manuel Filomeno, que os perispíritos têm camadas, vamos chamar assim, igual cebola. E que essa camada em que é pega fluido dos planetas é o que a gente chama duplo etérico ou corpo mental. Lembra disso? Esse é formado, porque quando o espírito deixa a Terra, desencarna, ele é visto pelo médium vidente, os espíritos desencarnados, pela mediunidade de vidência. O que é que eles veem? O espírito, a fagulha inteligente? Não, eles veem o perispírito. Inclusive, o espírito não se apresenta de óculos, o espírito não é míope. Mas é porque ele usou óculos, a Celinho, o Renato, nós usamos óculos. Amanhã que eu digo não é amanhã não fica preocupado. Amanhã que eu quero dizer, né? A gente vai se apresentar no mundo dos espíritos, né? Desencarnado, e a gente opta por essas feições. O espírito usa uma bengala, não é porque ele está coxo, né? Era uma característica que ele se põe. Obviamente, ali, o que você vê? O perispírito, ou seja, nossa constituição, nossa organização mediúnica, aí é organização até física, orgânica, material, que é a mediunidade, no estágio em que aqui estamos, não conseguimos perceber o espírito sem matéria. Percebe? Isso é a forma que os espíritos dizem dessa intelectualização. Embora, quando se diz que espírito e matéria são distintas, nós falamos isso por quê? Porque intuitivamente nós somos presos à dimensão tempo e espaço. Há uma tentação em nós pensarmos, se o espírito é o que então? Se nós tirarmos dele o perispírito, a matéria, é um nada. Que forma tem? Percebe isso? Né? Então a gente tende a pensar que seria um nada, porque nós temos dificuldade de admitir algo que não é matéria. Qual é o formato do espírito? Olha a dificuldade que nós temos. Nossa condição tem dificuldade, claro, de admitir a existência de algo que não é matéria. E é exatamente para evitar essa, digamos assim, a má compreensão, que se a gente for na pergunta 23 do Livro dos Espíritos, lá na letra A, sabe o que a gente vai encontrar? Eles dizendo, não é fácil analisar o espírito em vossa linguagem. Para vós, ele é nada, né? Porque não é um ser palpável. Para nós, diz eles, nós espíritos aqui, é alguma coisa. E aí eles deixam para nós pensar, então fique sabendo, coisa nenhuma é o nada. Então, nada é o nada. Porque o nada não existe. Então, da pergunta do Kiko, o que é intelectualizar a matéria? Porque nós não conseguimos distinguir o espírito fora da matéria. Portanto, é necessário a intelectualização da matéria, ou seja, essa forma do espírito ainda se apresentar pelo perispírito, ou agir através da matéria, pelos fluidos que são matéria, que é uma forma que eles dizem de intelectualizar. Produzir efeitos físicos é uma coisa, mas Kardec até inclusive diferenciava efeitos físicos, que eram ação de magnetizadores, e efeitos mediúnicos, que ele chamou de efeitos inteligentes.
Lembra dessa distinção que nós estudamos? Efeitos físicos e efeitos inteligentes. E aqui no inteligente estava. Então, quando eu, na psicofonia, vocês aí, ou na psicografia, os médios de psicografia que aí tem, percebem o pensamento do espírito e escreve, é a matéria, o pensamento que intelectualiza o espírito de cada um de vocês, a individualidade de nós, intelectualizamos para poder colocar numa linguagem escrita ou uma comunicação falada. Isso é intelectualizar a matéria e não dar a pedra, né? Digamos assim, desenvolvimento cognitivo, né? Dar à pedra noção de individualidade. Eu sou uma pedra e existem outras. Não é nisso aí, não. É porque a gente tem essa dificuldade. Espero que tenha fornecido elementos para o Kiko aí e todos, né? Mas o Kiko é especial, que gosta de filosofar, pensar bastante sobre isso aí e ir para frente. Podemos seguir, ou eu deixei um barulho de carroça na cabeça de vocês? O Zé Carlos é que gosta do barulho de carroça. Podemos seguir? Esse, pelo menos, é um insight, que é dentro das minhas possibilidades também de compreensão, né? Mas sou eu aqui porque era o que o bônus hora de vocês podiam pagar. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que é muito interessante. À primeira vista, a gente vai achar engraçado. Mas eu sempre procuro dar uma olhada, né? Talvez pela minha própria... também, meu modo de encarar tudo pelo viés da filosofia, né? Eu gosto sempre... Até aquilo que pode parecer algo tão simples, até engraçado para mim... Tem um fundo aqui que talvez a gente possa entender. A pergunta é essa, tá? Quem fez isso aí, se a gente rir, não fique chateado. Nós não estamos rindo, né? Porque é muito legal essa pergunta. Eu já estou induzindo todo mundo a rir, né? Bora lá. Mas olha só que coisa interessante. Foi o Renato que fez essa pergunta. Pode o vento de um ventilador atrapalhar na hora do passe, dispersando os fluidos emitidos pelo passista? Ou seja, vai dar um passe, se ligar o ventilador, o fluido não acerta no passista. Tem que botar o passista contra o fluxo, o vento do ventilador, né? Ou seja, dá passe também em dia de chuva, no tempo, na chuva, o fluido molha, né? A gente riu aqui, mas essa pergunta dá para fazer a gente fazer uma divagação filosófica aqui muito interessante, que a gente vai compreender. Vou adiantar, não, né? Não tem problema, não precisa suar no calor, deixar o ventilador desligado com medo dos fluidos virarem um turbilhão fluídico dentro da sala de passe. Fica tranquilo, pode ligar, túnel de vento, tá certo? À vontade, que não vai dispersar. Agora, por quê, né? Agora que é bom a gente entender, né? Vamos começar fazendo uma análise do corpo humano, porque tem alguém para receber o passe ali, certo? Aquele indivíduo que está sentadinho ali, ele tem trilhões de moléculas que formam aquele corpo humano. E que são, na verdade, a gente sabe hoje, cientificamente, são grandes, na verdade, do ponto de vista da física, são grandes conjuntos de ímãs. Ou seja, esses trilhões de moléculas que compõem nosso corpo físico, eles são, na verdade, o quê? Um conjunto de ímãs, tá? Bom, essas moléculas, a gente também já sabe, estudou isso há muito tempo atrás, né? Quem estudou para o vestibular estudou muito isso, né? As moléculas, elas contêm o quê? Elétrons com carga elétrica negativa e tem lá, vamos lembrar, os prótons que têm carga elétrica positiva, né? Então, enquanto giram em torno do núcleo, vamos lembrar daquelas aulinhas lá, né? O que acontece com os elétrons? Eles criam minúsculos campos elétricos.
no movimento, né? Ali ao redor dos núcleos, né? Então, eles criam campos magnéticos. É assim. E porque esses campos magnéticos é que são responsáveis por quem? Pela estabilidade e o equilíbrio das moléculas. Senão, como é que seria? O Zé de Jesus é que é muito bom nisso. Bom, uma das grandes descobertas disso, quais seriam? A medicina usa isso. Quer ver só? Que está provado nisso aí, tá? Um dos exames mais precisos que nós temos hoje é o qual? Que faz diagnóstico por imagem? A ressonância magnética. O que é a ressonância magnética? Vamos traduzir fisicamente de uma forma simples para a gente entender. Hoje continua sendo um dos mais eficientes métodos de diagnóstico por imagem, né? Por quê? Ele funciona porque ele cria um campo magnético muito forte o suficiente para quê? Para mexer com as moléculas do corpo humano, tá? Tá certo? Ou seja, esse campo, ele fica aí 25.000 vezes maior do que o campo magnético da Terra, que já influencia nesse movimento das nossas moléculas. Ou seja, os efeitos que o corpo sofre, a gente não fala de efeitos aí dos astros, efeitos magnéticos da Lua. Eu não estou entrando em horóscopo, não, porque por não entendo nada de horóscopo, também não tem nenhuma crítica. Mas a gente sabe, os espíritos dizem para nós sobre os efeitos magnéticos dos corpos celestes. Nós recebemos uma influência magnética do nosso satélite, a Lua, né? Lua nova, Lua cheia, tem campos, alteram campos magnéticos, e nós, que somos ímãs, moléculas, que formamos o quê? Campos magnéticos, que mantém a estabilidade. O que faz a ressonância magnética? Ela cria um campo magnético 25.000 vezes maior do que as influências magnéticas da Terra, do nosso dia a dia, né? Ou seja, olha a palavra, o nosso corpo, o nosso organismo humano, ele é o quê? Decorre de campo eletromagnético, ou seja, o nosso corpo, ele é o quê? De natureza elétrica e magnética. Isso está claro para todo mundo aí, até aí? Bom, se está, os fluidos também são o quê? Eletromagnéticos. Aderem ou são absorvidos ou repelidos por esses campos. A ressonância magnética, ela pega lá, só para a gente entender, eu também não sou médico, obviamente, mas é a física, né? Estou falando aqui de física. Ela, por alterar esse campo magnético, ela pega, por exemplo, as moléculas de hidrogênio que são mais simples, que estão contidas aonde? Na formação da água, nosso corpo é inundado, né? De água, né? Nós somos 2/3 de água, então, quando falar que você está gordo, você não está gordo. Digamos assim, você está sofrendo uma inundação temporária, né? Porque 2/3 é água. Nós estamos inundados, né? Quando a gente gorda, a gente fica inundado, né? Para não ficar com a autoestima baixa. Então, o que acontece? Eles alinham. E como os tumores têm como característica a formação de muito líquido, eles determinam, viu? Aonde estão essas doenças mais localizadas. É dessa forma mesmo a ressonância magnética, viu? Cria um campo, alinha ali os átomos de hidrogênio, que são os mais simples, e obviamente são composições de quê? De água. Os tumores são muito característicos disso, em síntese, e é isso. Então, o passe magnético, a sua transmissão eletromagnética, ou seja, por atrações de ímã. E aí, agora eu volto. Pega um ímã para pegar a agulha. Pode estar ventando aqui, que ele vai ser atraído. Não influencia no campo eletromagnético. Percebe? O vento passa pelo campo magnético sem alterá-lo. Tá claro? Ou seja, um ímã aqui, se ventar para lá, não vai atrair o objeto lá, ele continua aqui dentro do campo magnético dele aqui. O passe, na verdade, é via
campo magnético, daí a prece, vibracionalmente, para que nós ampliemos a nossa reverberação magnética. Porque a prece do passista também, para que ele possa reverberar, aumentar esse magnetismo e sendo atraídos pelo corpo humano. E, claro, o perispírito também, a matéria, possui, de certa forma, seus campos eletromagnéticos. Viu? Então, a água não molha e o vento não carrega. Uma pergunta que veio aí, de última hora, é a última. O Heraldo, Oi. a Fran levantou a mão. Fran, minha amiga, vem de lá. Tudo bom, Heraldo? Bom, querida. Eu queria só te perguntar o seguinte, se pode ser o mesmo princípio de quando vai fluidificar a água com as garrafinhas tampadas. Show de bola, Fran. Por isso, os fluidos, muito bem lembrado. Agradeço a Fran aí, que ajudou ainda a tornar mais claro ainda, tá vendo? Um exemplo simples. Os fluidos penetram a matéria, né? São outras dimensões ali, né? Ok? Isso mesmo. Assim, fácil de entender. Dependendo do grau, né, da formação molecular, das vibrações, você tem um tipo de matéria que se interpenetra. Por exemplo, a luz penetra o vidro. A água já não penetra o vidro. Luz e água são matéria, em relação de energia e condensações variadas, diferentes. Vidro é matéria. A luz consegue penetrá-la, a água não. Então, Celinho. Pode terminar. Eu terminei. É o seguinte, será que você pode comentar um pouquinho sobre o passe à distância? Claro. Aproveitando essas questões. A pergunta também é muito boa, o mesmo princípio, né? Porque já imaginou também se os fluidos ficassem dispersos pelo vento, como é que eu vou, né, fazer um passe à distância, né, no lugar que está uma tempestade enorme e o fluido não vai chegar, vai se dispersar. Então, olha só, o passe à distância é isso, são frequências, né? Nós sabemos, são frequências. Muitas das vezes, até a nossa intenção, digamos assim, nós não somos um dínamo que possamos até impulsionar tão longe, mas as nossas ações são sempre coadjuvadas por espíritos, guias e protetores, não é verdade? Principalmente, que são aqueles mais próximos, ou até espíritos que se encarregam disso também, de ajudar, né? Que às vezes a gente fala assim, nós entregamos aqui as nossas orações para que os espíritos levem ao... Né? Assim, a gente costuma até usar essa terminologia, né? Não é que eles vão pegar, né, as vibrações, botar numa caixinha e levar. A gente não concebe nada fora da matéria, né? É difícil conceber, né? Então, a gente fica imaginando como é que eu vou mandar o pensamento do passe à distância, né? Para começar, a física quântica diz que todos nós estamos interligados. A gente imagina aquela figura de uma grande teia. Assim é o universo. Não é só a Terra, não. Assim é o universo. A aranha é interessante. A aranha monta uma teia e ela fica nela quietinha. E ela tem a sensibilidade suficiente para quando o bichinho bate lá na teia, lá na pontinha, aquilo o quê? Provoca uma reação que chega até ela. E ela sabe exatamente de onde veio. Não é assim? Quando você joga água na água, o peixe também percebe, né? Ele tem até uma linha lateral no corpo, né? Que é onde ele percebe os movimentos. Você pode olhar o peixinho assim, que você vai ver um riscadinho no meio do corpo dele, assim, ó. Todos os peixes têm uma linhazinha ali, ó. Essa linha lateral que é a linha da percepção. Então você joga uma coisinha na água, o peixinho está lá naquele cantinho, quem tem aquário pode fazer isso. Bota o dedinho lá e faz assim o movimento da água, você vai ver que o peixinho que está lá do outro lado, ele se vira e vem em direção. Ele percebe pela linha lateral, quer dizer, aquela vibração na água, né? Você botou o dedinho lá, então quando cai alguma coisinha, vai. Nós estamos interconectados. Então fica fácil a gente entender nessa metáfora, né, da teia, quando nós emitimos um pensamento e ele reverbera
vai direto mesmo. E ainda temos aí o auxílio de espíritos, né, que canalizam esses fluidos, né, são chamadas preces intercessórias, né? Nós fazemos uma prece, a gente vê isso em nosso lar, nos livros aí do próprio André, né, a prece de uma mãe, como é que chega lá no mais alto? Né? E chega lá e diz assim, olha, tá, essa prece aqui é para o filho tal, ou para alguém, né? Então, os passos à distância também funcionam assim, é o mesmo processo, né? É matéria, porque o pensamento é matéria, né? A gente só tem a dificuldade de ver algo fora da matéria como a gente concebe aí, né? Mas conseguimos, numa velocidade, né, muito além do que os 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, muito além disso, a gente interconecta alguém lá e, portanto, se a gente pode emitir um pensamento em direção a alguém, influenciar esse alguém, também emitimos os nossos fluidos até as pessoas, assim, ao pensar, né, e ao captar também. Há um passe muito interessante, que a gente poderia chamar de autopasse. Imagina Jesus como um dínamo, mas um dínamo de proporções até inimagináveis. Mas façamos aqui um exercício muito legal. O coração de Jesus, o coração é uma metáfora, né? Porque para a gente imaginar que é do coração que saem sentimentos, né? No nosso caso aqui, não, né? Está aqui no cérebro, né? Então, tem muita gente que é tida como uma pessoa de bom coração e é cardiopata. Então, aí se refere a ser um sujeito bom, né? Tem bom coração. Então, nós estamos falando isso. Imagine o coração misericordioso e de bondade infinita do Cristo. Esse coração pulsa misericórdia, bondade, o tempo todo, mas é um dínamo poderoso, porque é alavancado, digamos assim, pelo seu pensamento poderosíssimo. Imagina um espírito que teve a capacidade de construir um planeta, organizar todas as leis físicas universais e trabalhar nessas leis, na utilização dessas leis para a construção do planeta, que é o grande arquiteto do planeta Terra. Imagina a força do pensamento desse espírito. Irradiar dos páramos mais altos onde ele esteja, para o planeta Terra, é uma fichinha. Então, imagina esse dínamo poderoso, né, projetando sobre o planeta Terra, permanentemente, de que forma? Não vamos pensar assim, de uma forma muito normal, peculiar, de alguém pensando, não é isso, é a própria aura que envolve. Então, a aura do Cristo envolve o planeta permanentemente. Imagina a chuva de fluidos de uma categoria, de uma sublimidade, vertendo permanentemente uma cachoeira, imagina, cobrindo o planeta. O que é que precisa os nossos ímãs? Atrair magneticamente, eletromagneticamente, seja para o corpo físico ou para o corpo espiritual, esses fluidos que são de natureza, vamos chamar assim para a gente entender, eletromagnéticas. Precisamos vibracionalmente estar no mesmo diapasão, na mesma frequência. Toda vez que fazemos uma prece, que seja para nos asserenar em momentos mais difíceis, que seja por gratidão porque estamos mais felizes, que seja para nos consolar quando estamos tristes, que seja para nos dar esperança quando a gente está se sentindo machucadinho, autoestima baixa. Não importa, em resposta a qualquer sentimento, eletromagneticamente nos unimos a esse manancial, essa torrente de fluidos. Tomamos passe fácil. Imagina, envolvidos por essa torrente que envolve a Terra, permanentemente.
Por isso os Espíritos nos recomendarem a oração, não como um mantra. Valdemar Schmidt. Sou eu, nós estamos em dupla aqui, Heraldo. Cida e Valdemar Schmidt. Então, Heraldo, um exemplo para nós, e que solidifica o que está sendo dito, é que quando nós entramos numa prece fervorosa e abrimos nossas mãos, nós sentimos aquele dito formigamento nas mãos, nas pontas dos dedos, porque estaríamos, então, trabalhando esses fluidos magnéticos para nós mesmos. É muito comum sentir arrepios, mas não é aquele arrepio ruim. Às vezes nós nos sentimos um certo torpor, não é? Aquele arrepio, eu não tenho outra palavra, para mim é bem um arrepio, né? Quando às vezes eu ganho um abraço que preenche as minhas necessidades, né? Em momentos assim de tristeza, né? Que aí a gente abre o coração e fala, né? Ô Jesus, dá uma mãozinha, né? E aí aquilo vem, você sente uns em forma de temperatura, calor. Há muito, né? Um superaquecimento das faces, das mãos. É a ação mesmo desses fluidos, na nossa percepção mesmo. Isso que você falou, a certa formigamento, isso é muito comum, muito comum. Vai da percepção, né? Do tipo de fluido, né? Tem a ver também com uma série de variáveis, né, o Cid e Valdemar? Alimentação do dia, como é que está o nosso metabolismo, né? Então tem uma série, mas principalmente, predominantemente, da nossa questão mental mesmo, né? As conexões, se elas são mais fortes, mais pressentidas, né? A dor faz muito esse movimento em nós, né? Provoca muito, né? Quando a gente está mais triste e que a gente deposita com sinceridade o nosso fervor, mediante tomada de decisões, mediante momentos que estamos vivendo que a gente acha que está demorando a passar e chegar a uma conclusão na nossa avaliação, né? E, na verdade, às vezes estamos tendo livramento, mas a gente fica doido para as coisas resolverem, né? Mas estamos tendo livramento, a gente não consegue perceber, só depois falar, tinha que ter demorado esse tanto mesmo e tal. Esses momentos nos colocam numa condição assim de uma certa humildade mesmo, né? Esse reconhecimento de quando a gente se torna esse ser assim miserável, nesse sentido de pequenino, né? A dor, por isso que ela tem esse papel, né? Ela nos abre muito para esse conhecimento verdadeiro de nós, né? Ela vem e rasga um pouquinho o orgulho, né? Ela pisoteia no orgulho, né? Então a gente se vê fragilizado, a gente consegue se ver mesmo como um ser fragilizado, dependente dessa misericórdia, né? A gente está ali estendendo a mão e dizendo, Senhor, só você mesmo. Então, isso nos coloca numa condição fantástica, né? De perceber fluidos, né? Aí vem mesmo em abundância, e vem misturado ainda, eu fico imaginando, no carinho do guia protetor, que se encarrega de dar um direcionamento maior, aí ele embrulha nele ali, sabe? Faz o papel de presente por conta dele, né? Sabe a cor que a gente gosta, que nos agrada. Nossa, então, realmente, o Cid e Valdemar, é bem lembrado isso aí também, dessas sensações. E tudo isso nada mais é, igual na minha terra, lá São Lourenço, onde eu moro, estou longe, estou com saudade, mas que a gente bebe aquela água fantástica, eu fico imaginando isso fluidicamente, né? Beber dessa fonte cristalina. Então, oremos mais, sabe? Não no sentido de repetir mantra, de comportamentos automatizados, não. Vamos traduzir isso. Falemos mais de alma para alma com Jesus, com espíritos amigos, quantas vezes se fizer necessário. Isso é alimentar, é alimento, isso é. Nos dediquemos aos momentos de reflexão, de prece,
de peditório mesmo sincero. Deixa o cara falar. Não vos deixarei órfãos. Desculpa. À vontade. A Gláucia... Cida, não sei se a Cida e o Valdemar terminaram, hein? Ô, Heraldo. Pois não, querido. Todos somos médiums, mas a minha mediunidade não é, digamos, ostensiva. Mas esse formigamento, quando alguém me dá um passe, ou quando nós oramos, principalmente quando oramos fervorosamente em conjunto, realmente isso eu sinto. Então, vamos dizer, a única coisa que eu sinto, como, vamos dizer, como médium, como todo mundo é. Eu acho interessante isso. Outra manifestação, nada eu sinto, eu tenho. Mas essa parte a gente percebe. Isso mostra que esse fluido que você está falando é muito potente mesmo, muito forte. E como você disse, é o Cristo que manda e ele sabe mandar mesmo, de verdade, para todo mundo. É bom mesmo, né? Mas muito obrigado pelas suas explicações, são excelentes. Imagina, meu querido, eu se não falar, aí não resta nada, porque eu sou igual você também, não tenho nada ostensivo, não. É verdade, é verdade. Vamos para frente. Ô, Heraldo, a Gláucia estava com a mão levantada. Ô, Gláucia, minha querida, vamos lá. Não, foi sem querer que eu esbarrei, sua explicação está excelente, eu estou entendendo tudo. Muito obrigada. Eu agradeço aí a Fran, a Cida, o Valdemar, a Celinha, que os exemplos vão botando a coisa mais simples aí. Celinha, queria falar, não? Teve a última pergunta aqui, já ia esquecendo dela, ela chegou agora mesmo, pouquinho antes de começar a reunião. É a seguinte: se Deus criou os espíritos simples e ignorantes, dotados de livre-arbítrio, e se sabia que as escolhas poderiam ser equivocadas, ou seja, que já que é livre-arbítrio, né, e são simples e ignorantes, as escolhas vão ser equivocadas. Havendo, por isso, a necessidade de várias reencarnações, a pergunta é: por que então criou os espíritos? Essa é a pergunta. Deixa eu chegar lá em cima, desencarnar e encaminhar minha pergunta para Deus. Por que será que criou os espíritos, né? Embora cada um de nós, mesmo nas dores e nas dificuldades, temos um legado de felicidade, né? Para começar, mesmo aqueles que hoje estão assim, fechados para balanço ou para amar alguém, não quer saber, eu queria dizer algo aqui. Certamente, cada um de nós é muito importante, porque somos o amor da vida de alguém. Cada um de nós, certamente, é o amor da vida de alguém. Só isso já basta para termos uma grande importância. Está claro isso? Ora, se eu me perguntar porque fui criado, sinceramente não quero nem saber. Aliás, eu não tenho muita discordância de nada. A única discordância que eu tenho é que falar com o Papai do Céu: olha, as leis estão todas certas. A única coisa que eu acho que não está muito certa é que comida boa engorda. Mas o resto está tudo certo, né? Podia mudar isso, né? Comida boa emagrece, né? Mas eu queria, para quem fez essa pergunta e para todos nós, que é uma boa pergunta. Afinal de contas, por que Deus criou os espíritos? Para mim já basta pelas minhas lembranças felizes, pelo fato de ser amor da vida de alguém. E de amar, claro, né? Isso já faz muita diferença. Que bom! Ai, que bom mesmo! Eu estou sendo sincero que eu existo, né? Em função do legado das minhas lembranças, né? Das pessoas tão queridas que me completam, né? Das expectativas que eu preencho na vida de pessoas, que as pessoas preenchem na minha, só isso já basta. Mas eu queria recorrer à questão 78 do Livro dos Espíritos,
para terminar, a questão 78 diz assim: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? A resposta seria a resposta para essa pergunta. Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, não é isso? Mas, na verdade, somos sua criação, não confundir, né? E, portanto, estamos submetidos à sua vontade. Deus, para nossa concepção aqui, né, existe de toda a eternidade. Isso, para nós, é incontestável. Quanto, porém, dizem os Espíritos, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiserem com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Agora, quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, diz o Espírito de Verdade, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Espero ter respondido através do Espírito de Verdade, que por uma pergunta dessa, né, Celinha, eu não sou bobo, botei o Espírito de Verdade aqui para falar. A Maria Reis também levantou a mão. Maria Reis, minha querida. Como vai? Tudo bem? Bem. Olha, aí entrou aquela parte lá do Adão e Eva. Que vamos dizer, entre aspas, a literatura, não sei se é bem essa palavra, mas o que a gente aprende é que Deus criou porque ele vivia muito sozinho no mundo. Aí resolveu criar gente para pessoa, para companhia, para não ficar sozinho. Aí o que você me diz disso? Você estava no Pinga Fogo quinta-feira passado? Estava. Não, né? Estava? Eu que nós falamos essa hipótese aí do Adão e Eva. Nós falamos do Adão ser um arquétipo, da Eva, ser uma coisa simbólica. Isso. Simbólica, né? Que representasse... Criança, né? Isso, que representasse a humanidade. Isso. Essa humanidade, a gente tem um livro, eu sei que você gosta de ler, porque volta e meia eu falo no livro, você fala, já li. Então, Evolução em Dois Mundos. Tem esse livro. Então, vai lá folhear de novo do comecinho dele, que você vai arrumar um monte de argumento e depois você volta e a hora que você quiser eu estou pronto para nós dois estudarmos juntos aí Evolução em Dois Mundos. Não, desculpa. A Caminho da Luz. Falei da luz, bobagem aqui. Isso, então esse. Vai no A Caminho da Luz. Uhum. Se eu pudesse recomendar, se você aceitar minha sugestão, A Caminho da Luz. Tá bom? Aceito prontamente. Obrigada. Obrigado. Um prazer te ver aí feliz. Celinha. Vocês também, a todos aí. Obrigado. Terminei. Essa turma me deu uma coça aí de novo, hein, Celinha? Mas tá bom, vou engrossando o couro. Mas, Heraldo, me parece que você saiu bem, viu? Você deu conta do recado. A doutrina deu, ela é fácil. Você buscou direitinho. Mas então agora nós vamos, já que você falou tanto de fluido, alto passe, passe à distância, pedir que o Edson nos conecte à espiritualidade maior, nos ajude com a prece, para que a gente possa sentir essa energia que vem do alto e captá-la, né? Colocarmos nossos ímãs do bem para trabalhar para nós e para os nossos irmãos. Vamos então, Edson? Vamos lá, vamos elevar o nosso pensamento a Deus com bastante firmeza, porque tem muita gente precisando. Sagrada Mãe de Cristo, Mãe Sagrada dos réus, dos cativos e dos moribundos,
Sois por prestígio de maior nomeada a genetriz da série dos mundos. Virgem, que repassai nossa jornada de olhares tão queixosos e tão fecundos, que assiste aos justos e os desvelados, nas horas, nos minutos e nos segundos. Mãe de todas as mães, Nossa Senhora, dada a fé na essência de nossos dias, vive por nós como um clarão de aurora. Mãe de paz, Mãe de amor, Mãe de misericórdia, tende por nossos transviresias. Misericórdia, Mãe. Nós os pedimos, vos imploramos, que interceda junto ao vosso dileto Filho por nós, e que derrame sobre nossas cabeças do vosso manto sacrossanto, fluido de paz, de amor e de progresso espiritual. Que assim seja. O áudio, Sarinha. Doce Mãe, Maria de Nazaré,